nome é José Tavares. Eu sou aluno da graduação do curso de Bacharel em Turismo da Unirio e bolsista de iniciação científica. Minha orientadora é a professora doutora Bruna Conte. Eu venho aqui hoje falar um pouco a respeito da pesquisa que foi desenvolvida ao longo de um ano de trabalho. Essa experiência ajudou na minha evolução e formação acadêmica dentro da universidade. Essa pesquisa resultou no artigo científico de título Turismo de Base Comunitária, uma revisão sistemática e bibliométrica da literatura. Estudo que busca mapear a evolução da discussão científica existente sobre o turismo de base comunitária, apontar as principais discussões teóricas sobre o assunto e levantar as ferramentas metodológicas utilizadas pelos principais autores da área. Em linhas gerais, o turismo de base comunitária vem sendo entendido como um fenômeno social que busca ir além dos resultados econômicos do turismo e incorporar a valorização dos saberes tradicionais e da cultura local, o fortalecimento das relações sociais, a melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos no processo e a conservação dos recursos naturais. Segundo Conte e Antunes, ele constitui também uma forma de organização do turismo que propõe o protagonismo da população local na gestão dessa atividade econômica, por meio de mecanismos de autogestão, da manutenção da propriedade do território e da democratização de oportunidades e benefícios. O objetivo geral do trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura a respeito do estado da arte das pesquisas científicas em turismo de base comunitária nos contextos nacional e internacional. Dentro dos objetivos específicos, foi proposto realizar um estudo bibliométrico sobre a produção científica em TBC, evidenciar aspectos como a evolução temporal das publicações sobre o tema, os artigos com maior número de citações, os principais periódicos e autores e as palavras-chave recorrentes. E também realizar uma análise qualitativa sobre os principais temas abordados nos artigos, as metodologias aplicadas e os estudos de casos já realizados. Para alcançar esses objetivos, iniciamos o trabalho realizando pesquisas bibliográficas sobre o tema. Participamos também de uma capacitação na Biblioteca Central da Unirio para aprimorar métodos de pesquisa nas bases nacionais e internacionais. No primeiro momento, devemos destacar que as revisões sistemáticas da literatura, de acordo com Buzalin e Russin, são utilizadas com o objetivo de identificar eventuais lacunas de investigação na pesquisa existente, e que, segundo Sonego e Echeveste, consiste em um método de identificação, avaliação e interpretação de um objeto específico. Para Galvão e Pereira, uma das principais características desse tipo de revisão é a abrangência na coleta de dados e a divulgação dos critérios de pesquisa adotados, a fim de permitir a sua replicação. A revisão bibliométrica, como parte da revisão sistemática da literatura, permitirá a identificação do panorama buscado e a análise deste panorama a partir de aspectos qualitativos e quantitativos, o que foi executado neste trabalho. A bibliometria é, portanto, um meio utilizado para a organização e análise de informações acadêmicas, facilitando a descrição e avaliação da literatura. Além disso, segundo Schuch e Yamatuchi, a análise bibliométrica visa fornecer informações úteis para acadêmicos e profissionais no estudo de uma área de pesquisa, fornecendo uma série de indicadores significativos do material bibliográfico, como número de publicações, principais autores, países em que o campo é mais popular, periódicos que lhe dedicam maior atenção, número de citações dos artigos, frequência de palavras-chave, dentre outros. Assim, o primeiro passo é identificar o banco de dados a ser utilizado no estudo. Para a busca da produção científica sobre o turismo de base comunitária, foi selecionada a base Scopus, que reúne periódicos renomados em diversos idiomas. Levando em consideração a experiência em pesquisas anteriores da professora doutora Bruna Conte sobre o tema, foram realizados testes de termos de busca até que fossem obtidos como resultados artigos que respondessem ao objetivo do trabalho, sendo eles turismo de base comunitária e turismo comunitário, bem como suas variações idiomáticas para o inglês e para o espanhol. Foram obtidos 505 artigos,
que após a exclusão de duplicatas e uma triagem que consistiu na leitura e avaliação de todos os títulos e resumos, totalizou uma amostra final de 330 artigos para serem analisados. Com o auxílio da Excel, foi possível construir a linha do tempo das publicações sobre TBC, identificar os principais autores e suas instituições de filiação, os artigos mais citados, os periódicos mais relevantes para a temática em questão, além dos estudos de caso apresentados nos artigos. Foi ainda neste software que os artigos foram classificados em categorias, o que possibilitou uma análise qualitativa sobre as principais questões que vêm sendo abordadas pelos pesquisadores da área, assim como os aportes teóricos metodológicos mais utilizados. Para a construção do referencial teórico sobre turismo de base comunitária, levou-se em consideração as discussões presentes nos artigos mais citados, com mínimo de 100 citações, dentre os 330 artigos levantados para compor a amostra deste trabalho. Foram, portanto, lidos na íntegra o total de 12 artigos, além de terem sido incluídos referências como livros e demais artigos de domínio prévio dos autores e que consideramos como basilares ou complementares à discussão teórica e conceitual sobre o TBC. Inicialmente, é importante destacar que na concepção dos autores deste trabalho, o TBC não se reduz a uma modalidade ou segmento de turismo. De acordo com Mielck e Piegas, ele se configura como uma metodologia de trabalho, norteada por premissas que, a médio e longo prazos, visam trazer o aumento na qualidade de vida dos atores diretamente envolvidos. Com isso, segundo Sampaio, o turismo comunitário ultrapassa as relações mercantis, promovendo a interconectividade de modos de vida distintos e buscando estabelecer relações sociais entre visitantes e visitados de diferentes culturas. Com relação aos artigos internacionais de maior relevância, é possível identificar que questões como colaboração, protagonismo das comunidades e relações de poder são discussões recorrentes para os pesquisadores do TBC, bem como os artigos que abordam as questões da sustentabilidade ambiental. Jamal e Getz dizem que a colaboração para o planejamento do turismo comunitário é um processo de tomada de decisão conjunta entre as principais partes interessadas autônomas de uma comunidade interorganizacional do destino turístico para gerenciar questões relacionadas ao planejamento e desenvolvimento do destino. Segundo Zapata, o TBC reúne, portanto, experiências localizadas dentro de uma comunidade, que geram benefícios para os comunitários e estes podem influenciar os processos de tomada de decisão dos empreendimentos a serem fomentados. A partir da análise bibliométrica dos 330 artigos recuperados na base Scopus, é possível identificar que o primeiro artigo sobre TBC publicado data de 1983, nos Estados Unidos. No entanto, apenas recentemente, o turismo de base comunitária vem alcançando alguma projeção como tema de publicação nos periódicos internacionais. É possível perceber que o ano de 2018 foi o mais relevante para as publicações sobre TBC, mas desde 2014 parece haver um crescimento do interesse dos pesquisadores sobre o tema, com mais de 20 artigos sendo publicados por ano desde então. É interessante observar que o periódico com maior número de publicações sobre TBC está associado à área de sustentabilidade, sendo ele o Journal of Sustainable Tourism, publicado mensalmente no Reino Unido. O segundo principal periódico é o African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, o que pode ser justificado pelo elevado número de artigos que compreendem estudos de caso de destinos do continente africano, principalmente a África do Sul. O artigo mais citado, com um total de 742 citações, data de 1995 e foi escrito pelos pesquisadores canadenses Jamal e Getz, com o objetivo de aplicar construtos teóricos da colaboração aos destinos turísticos, oferecendo insights sobre a colaboração interorganizacional para o planejamento e o desenvolvimento de destinos turísticos locais e comunitários. Os autores desses artigos de maior relevância são predominantemente do continente norte-americano. No entanto, ao se analisar os autores com maior número de artigos publicados sobre TBC no período em questão,
Dois assumem a liderança do ranking: Andrea Gianpiccoli e Oliver Mametapuri, ambos pesquisadores de universidades da África do Sul. Vale destacar que, considerando os 330 artigos analisados, foram identificados cerca de 70 estudos de caso localizados no continente africano, o que pode justificar a importância dos pesquisadores africanos no rol de publicações internacionais sobre turismo. Partindo para uma análise de corpos textuais dos artigos selecionados, foram desenvolvidos a nuvem de palavras e a análise de similitude, construídas com o auxílio do Iramutec e do GEF por nosso colega e coautor Luiz Saldanha. Enquanto a primeira leva em consideração os termos mais recorrentes entre as palavras-chave de cada artigo, a segunda análise considera os termos com maior frequência nos resumos dos artigos identificados e representa a conectividade entre eles. Para o enquadramento da totalidade dos artigos, foram criadas 7 categorias. Vale destacar que novamente fica evidente a recorrência das discussões que envolvem a participação ou gestão comunitária, a percepção dos atores locais e os processos de distribuição de benefícios e inclusão social. Em menor quantidade, estão os artigos teóricos e aqueles que focam na análise do turista que busca por destinos ou experiências de TBC. Além disso, dos 330 artigos analisados, 280 apresentam estudos de caso, o que evidencia que o tema do turismo de base comunitária requer uma análise que contemple as particularidades das realidades em questão. Os estudos de caso estão divididos por continente da seguinte forma: 105 no continente asiático, 77 no americano, 71 no africano, 15 no europeu e 5 na Oceania. Os países mais estudados ao redor do mundo são a Tailândia, com 22 estudos de caso, a África do Sul com 17, a Indonésia com 16, a Malásia com 14, Botsuana com 12, os Estados Unidos com 11 e o Quênia com 10. Para finalizar a análise pretendida neste artigo, buscou-se identificar as metodologias mais utilizadas pelos autores dos artigos de maior relevância acadêmica, da amostra selecionada. Constatou-se que a maioria dos artigos se enquadra como pesquisa qualitativa ou quali-quantitativa. Este artigo teve por objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura a respeito do estado da arte das pesquisas científicas em turismo de base comunitária, incluindo ainda um estudo bibliométrico sobre essa produção. A colaboração com Luiz Saldanha, da COP UFRJ, contribuiu bastante para a análise da amostra dos artigos, bem como nos insights a respeito de técnicas de pesquisa. Também pude observar e praticar o uso de um novo software através do Luiz, o QGIS, usado por muitos cartógrafos na confecção de mapas a partir de uma base de dados já existente. As limitações desta pesquisa derivam do fato de que a base de dados escolhida, Scopus, para a identificação da amostra de artigos não contempla um número significativo de publicações em português e espanhol, o que acabou por reduzir grande parte das análises apenas ao contexto dos pesquisadores de língua inglesa ou que se dispuseram a publicar nessa língua. Há garantia de terem sido escolhidos artigos e periódicos de maior relevância acadêmica, mas pode ter ocorrido a invisibilização das pesquisas brasileiras e de autores ibero-americanos. Portanto, como futuras indicações de pesquisa, ressalta-se a importância da inclusão de bases que contenham ao menos as principais revistas de turismo de língua portuguesa e espanhola, podendo ser uma opção viável a busca na base Publicações de Turismo, da Universidade de São Paulo, ou ainda a análise conjunta dos resultados deste artigo com outros que já avançaram na análise bibliométrica da Publicação Nacional sobre o TBC. Ainda como indicações de pesquisa, ressalta-se o número reduzido de artigos focados a entender a demanda que busca por destinos e experiências de TBC e o número reduzido de artigos focados no levantamento e discussões de resultados comparativos de políticas públicas de apoio ao TBC. Essa pesquisa resultou no artigo científico de título Turismo de Base Comunitária, uma revisão sistemática e bibliométrica da literatura, e aguarda publicação na Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, até o momento da gravação deste vídeo.